Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o tema é ahn, bem profundo, eu diria. A ideia de que a vida é, no fundo, uma harmonia tensa. A gente mergulhou em várias fontes, sabe? Desde filosofia antiga, passando por psicologia, mito, até arte e ciência. Tudo explorando essa tensão entre opostos. Exato. E a nossa ideia aqui, né, é tentar entender como essas diferentes áreas do conhecimento percebem e lidam com esse antagonismo que parece, bom, parece que está em tudo. É isso aí. Então, ok, vamos desembrulhar isso. Por onde a gente começa? Acho que o ponto de partida clássico no Ocidente é Heráclito, certo? Com certeza. Heráclito de Éfeso. Ele tinha aquela ideia forte do polemos, né? O conflito, a guerra, como pai, como origem de tudo. Sim, o que é bem contraintuitivo para muita gente hoje, né? A gente tende a ver o conflito só como algo negativo. Pois é, mas para ele essa luta era o motor do Pantarrei, aquele fluxo constante. Tudo flui, nada permanece. E ele usava o fogo como símbolo disso, né? Da transformação incessante. Exatamente. Mas o fascinante aqui, eu acho, é que Heráclito não via só o conflito, ele via também a harmonia oculta que surgia dessa tensão. Não era só caos. A harmonia oculta, como assim? Pensa na analogia que ele usava, a do arco e da lira. São objetos que só funcionam por causa da tensão, certo? A corda do arco é puxada em direções opostas e é isso que dá a força para a flecha. Ah, boa. E a lira igual, a corda esticada para produzir o som. Isso, a tensão é o que cria a potência, a função até a beleza. E ele dizia que os opostos se definem mutuamente. Tipo, saúde só faz sentido por causa da doença, paz por causa da guerra, dia por causa da noite. Entendi. Então, a unidade verdadeira para Heráclito não era eliminar a tensão, mas viver nela. Reconhecer que ela está lá. Exatamente. A unidade reside nessa tensão dinâmica, não numa paz estática, que seria, sei lá, a paz de um cemitério, né? É a tensão que mantém as coisas vivas e conectadas. Interessante pra caramba. E essa ideia de antagonismo fundamental, bom, ela foi tratada de formas bem diferentes depois, né? Sim, muito diferentes. Se a gente pula um pouco para frente, no Ocidente mesmo tem o Hegel com a dialética. A ideia de tese contra antítese. Que também é um conflito, né? Mas para Hegel, esse conflito não era só um estado permanente. Ele levava a algo novo. Isso, ele era o motor para uma síntese e uma resolução que era, tipo assim, um degrau acima. Impulsionava o progresso, a história, o espírito. Uma visão mais linear, talvez, o conflito como ferramenta de avanço. O que é bem diferente, por exemplo, do pensamento oriental, como o taoísmo. Ah, sim, o yin e o yang, totalmente outra pegada, né? Completamente. Ali os opostos yin e yang não são inimigos para serem superados numa síntese. Eles são complementares. Interdependentes. Como se um precisasse do outro para existir. Exato. E eles estão num fluxo constante, um ciclo eterno de equilíbrio dinâmico. O símbolo do Tai Chi, aquele círculo famoso, né? Preto e branco com um ponto da outra cor dentro de cada metade. Sei, sei. Mostra bem isso, né? Que dentro de um sempre tem a semente do outro. É uma dança. Uma dança, perfeito. Busca-se o equilíbrio no fluxo, não a vitória de um lado sobre o outro. E ainda tem outra visão, mais radical, talvez, que vem da Índia. O Advaita Vedanta. Ah, sim. Aí a abordagem é outra de novo. Para o Advaita Vedanta, essa dualidade toda que a gente percebe, essa tensão, é maia, ilusão. Exato. A própria separação entre opostos é vista como uma construção da nossa percepção limitada. O objetivo último não é equilibrar os opostos, nem fazer eles progredirem. É transcender tudo isso. É transcender. É reconhecer que, no fundo, tudo é um. É realizar a unidade com o Brahma, a realidade absoluta que está além de qualquer dualidade. A tensão é vista como parte da ilusão a ser superada para alcançar a libertação. Uau! Três formas bem distintas de lidar com a mesma coisa fundamental, né? Conflito, tensão, opostos. Sim, e se conectarmos isso ao quadro geral da nossa própria mente, da nossa psique, essa tensão é super central também. Na psicologia. Como? Bom, pensa no Freud.
Ele descreveu a psique como quase um campo de batalha, né? O id com seus impulsos crus, o superego com as regras internalizadas e o coitado do ego tentando mediar essa briga toda. É puro conflito interno. Verdade. A gente vive tentando equilibrar esses pratos. E o Jung, que foi discípulo de Freud, mas depois seguiu outro caminho, ele foi talvez ainda mais fundo nisso. Para Jung, a tensão entre os opostos, consciente e inconsciente, persona e sombra, masculino e feminino internos, essa tensão é a fonte da energia psíquica, da libido, como ele chamava. Então, não é algo a ser eliminado, mas a própria fonte de vida psicológica? Exatamente. Ele até tinha um conceito, a enantiodromia, que é a ideia de que se você reprime demais um lado, se você força demais um extremo, o oposto acaba voltando com força total, de forma descontrolada, como um pêndulo. Perigoso, hein? A sombra que você mencionou seria esse lado reprimido? Em grande parte, sim. A sombra são aqueles aspectos nossos que a gente não gosta, que a gente nega, esconde, às vezes até de nós mesmos. E Jung dizia que a integração dessa sombra, por mais difícil que seja, é crucial para a gente se tornar inteiro, completo. Faz todo sentido. Aquela história clássica, O Médico e o Monstro, parece quase uma alegoria disso, né? O Dr. Jekyll tentando separar completamente o bem e o mal dentro dele. E acaba criando um monstro literal, Mr. Hyde, que o domina. É uma ilustração perfeita do perigo da repressão radical. A tentativa de eliminar a tensão interna leva à catástrofe. E essa dinâmica não fica só no indivíduo, né? A gente vê isso em mitos, culturas. Com certeza. Tem mitos que são bem radicais na dualidade, tipo o maniqueísmo, com aquela guerra cósmica eterna entre luz e trevas, bem e mal absolutos. No dualismo bem preto no branco. Sim. Mas tem outros mitos que mostram uma relação mais complexa, como na mitologia egípcia. A luta entre Osíris, que representa a ordem e a estrutura, e Seth, o caos, a desordem. Essa luta é constante, mas ela também é necessária. Necessária como? O caos de Seth, de certa forma, permite a renovação. A cheia do Nilo, que era caótica, mas fertilizava a terra. A morte de Osíris permite seu renascimento e o ciclo continua. É uma tensão que gera vida, não só destruição. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque parece que até a ciência encontra ecos disso, né? Em sistemas naturais. Sim. Pensa na biologia, no conceito de homeostase. O corpo precisa manter um equilíbrio interno constante, temperatura, pH, níveis de açúcar. Mas esse equilíbrio não é estático, é um equilíbrio dinâmico. Uma resposta constante a mudanças internas e externas para se manter estável. Isso é pura gestão de tensão, né? Exatamente. É uma tensão regulada. Ou até na física, a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação igual e oposta. É uma lei fundamental sobre a interação de forças opostas. São analogias, claro, mas mostram como esse princípio de tensão e equilíbrio dinâmico aparecem em vários níveis. E na arte? A arte parece que brinca com isso o tempo todo de propósito. A arte adora a tensão. Ela usa a tensão deliberadamente para criar efeito, emoção. Pega o barroco na pintura. Aqueles contrastes de luz e sombra fortíssimos. Exato, o chiaroscuro. O drama vem justamente desse contraste radical entre luz e sombra, êxtase e sofrimento, o divino e o terreno. É pura tensão visual e emocional. E na música também, né? Fundamental. A música ocidental, principalmente, é construída sobre a alternância entre dissonância e consonância. Dissonância cria tensão, expectativa, um certo desconforto. Que pede uma resolução, que pede a resolução na consonância, que traz repouso, estabilidade. É essa dança entre tensão e resolução que cria a narrativa emocional da música. E no cinema, a gente vê isso também. Mencionaram um cisne negro nas fontes. Aquela busca da bailarina pela perfeição. Sim, que exige que ela integre o lado branco, puro e controlado, com o lado negro, sensual e caótico. É uma jornada artística que é também uma jornada psicológica de integração de opostos e é extremamente tensa, dolorosa até. Então, o que tudo isso significa, afinal? A gente passou por filosofia, psicologia, mito, ciência, arte. E essa harmonia tensa parece estar em todo lugar. Parece que sim. Parece que não é um defeito do sistema, mas talvez a própria natureza do sistema. Um equilíbrio que não é parado, mas ativo.
vibrante. E isso me leva para um pensador que talvez ofereça uma forma bem lúcida de viver com essa tensão toda. Albert Camus. Ah, Camus. Sim. Isso levanta uma questão importante, né? Ok, a tensão existe. O mundo talvez não faça o sentido que a gente gostaria. E aí? O que a gente faz com isso? Exato. Qual a postura diante disso? Camus descreve o que ele chama de absurdo, que é justamente esse confronto. De um lado, nosso desejo humano profundo por sentido, por ordem, por clareza, e do outro lado, o que ele via como um silêncio irracional e indiferente do universo. Essa é a tensão fundamental da condição humana para ele. E ele não oferece uma saída fácil, né? Não mesmo. Ele rejeita o suicídio físico, óbvio, mas ele também rejeita o que ele chama de suicídio filosófico. Suicídio filosófico, o que seria isso? Seria, tipo assim, fugir dessa tensão se agarrando a alguma esperança transcendente, alguma crença que nega o absurdo, que promete um sentido último que o mundo não parece oferecer. Para Camus, isso era uma fuga, uma forma de não encarar a realidade da nossa condição. Tá. Então, se não é para fugir nem para se desesperar, qual é a resposta dele? A resposta é a revolta. Revolta. No sentido de lutar contra o quê? Não é uma revolta para derrubar algo ou para mudar o universo que é indiferente. A revolta para Camus é uma atitude. É a decisão consciente de viver apesar do absurdo, de manter essa tensão viva dentro de si. É olhar para o abismo, reconhecer o silêncio do mundo e ainda assim afirmar o valor da vida humana, da liberdade, da justiça. É manter-se firme na corda bamba, digamos assim? Exatamente. É abraçar a lucidez sobre a nossa condição sem cair na desesperança. O exemplo máximo disso para ele é o mito de Sísifo. Aquele que foi condenado a rolar a pedra montanha acima para sempre. E isso, uma tarefa absurda, repetitiva, sem fim. Mas Camus imagina Sísifo consciente da sua condição. E nesse momento de consciência, descendo a montanha para pegar a pedra de novo, Sísifo se torna maior que seu destino. Como assim? Ao abraçar a sua tarefa, mesmo sabendo que ela é fútil em termos cósmicos, ele afirma seu próprio valor. Ele encontra dignidade e talvez até uma forma peculiar de felicidade, não apesar da luta, mas na própria luta. O significado não vem de fora, ele é criado por nós, na nossa revolta consciente, na nossa ação, na solidariedade uns com os outros diante desse universo silencioso. É uma perspectiva muito potente, realmente. Meio que ressignifica a própria luta, né? Então, talvez viver de forma autêntica seja justamente isso. Não tentar eliminar a tensão a todo custo, buscar uma paz que talvez nem exista. Mas aprender a navegar nela. Aprender a dançar com ela, a manter esse equilíbrio dinâmico conscientemente. A harmonia talvez esteja aí, nessa dança constante, não na imobilidade de uma suposta paz final. Pois é, o que nos deixa, então, talvez com uma provocação final para a nossa reflexão, né? Se essa tensão é tão fundamental, se ela é inerente à vida e pode até ser criativa, Uhum. como é que a gente pode usar essa compreensão para lidar melhor com os conflitos que são inevitáveis, tanto os nossos internos quanto os sociais externos? Sem cair na tentação de soluções fáceis, né? De querer só eliminar o outro lado, o oposto. Exatamente. Como buscar integrações mais maduras, talvez, que honrem a complexidade da coisa toda, em vez de buscar essas eliminações simplistas que, no fundo, talvez só empobreçam a realidade. Fica aí a pergunta. Fica a pergunta, uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.